Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Olha que coisa maravilhosa, tá tudo diferente aqui de novo. Eu tenho a câmera no outro ângulo, eu vivo mudando as coisas aqui. Por que você vive mudando as coisas aí, Iago? Porque sempre que eu tô de saco cheio de gravar vídeo pro YouTube, eu mudo tudo aqui pra ver se me anima. Me anima? Não, mas me dá muito trabalho. Aí eu fico com tanta raiva que eu tenho que gravar os vídeos, que é pra o trabalho ter valido a pena. Mas hoje é Teólogos do Twitter. O que é o Teólogos do Twitter? É o programa Chuchu Beleza, onde eu abro no Twitter um tweet pra vocês enviarem tweetadas de outras pessoas falando de teologia. Geralmente eu peço que seja de comunicadores culturais de fora do ambiente religioso. Não é pra comentar tweets de colegas pastores. Sempre que eu faço isso, parece que o pessoal fica meio irritado, né? Comentar tweet de colega pastor é só pros colegas pastor ficar com raiva. Porque se você não for super elogioso e tudo mais, não falar bem de forma super efusiva, se você fizer a mínima crítica, parece que o pessoal fica muito ofendido, né? Então, né, é sempre bom não ficar comentando tweet de amiguinho. Porque parece que, né, meu Deus, eu arranhei meu óculos, foi? Ixi, rapaz, deu uma arranhada federal no óculos aqui, ó. É isso aí. Odeio crente que quer converter todo mundo. Muito chato, sério. Tem realmente um povo que é chato. Tem uns crentes aí que só Jesus na causa, que é uma chatice. Que a vida inteira é tentar converter as pessoas através da imposição, através da repetição, através da inconveniência. Então o pessoal que é chato mesmo. Mas pense comigo. Você tem uma mensagem que você acredita que é a mensagem de salvação da vida das pessoas. Você tem uma mensagem que fala sobre perdão dos seus pecados. Uma mensagem que fala sobre escapar da ira vindoura. Uma mensagem que pode apagar o teu contrato de dívida que você tem com Deus por causa das escolhas que você fez na sua vida. Se você tivesse essa mensagem, você não ia se esforçar por convencer as pessoas dessa mensagem o máximo que você puder? Interprete que o crente chato talvez seja só alguém que te ama e que quer o teu bem, a partir da perspectiva dela. Claro que tem uma galera que, né, Deus o livre. Tem um pessoal que não tem noção muito e tal, mas pessoas quererem te converter, geralmente é um ato de amor. Tem um do Gabriel Tuller, o editor do canal. Pô, Tuller, tá aparecendo aqui no Teólogos do Twitter, o que foi que você falou, cara? Tem uns dias que dá uma canseira de crente na internet. Ah, meu querido Tuller, dá sim. Olha, acho que todo dia. Acho que todo dia crente na internet cansa. Todo dia, Tuller. Toda razão pra você, tá? Tem um aqui do Ed René Kvitz. Os fundamentalistas insistem que a Bíblia é inerrante nas legislações que contém. Fundamentalistas insistem nisso? Eu acho que todo crente insiste nisso, não? O crente insiste que a Bíblia é inerrante nas legislações que ela contém. Ele tá se referindo necessariamente ao Antigo Testamento? Ah, ela é inerrante. Mesmo se ele estivesse falando unicamente da lei mosaica, ainda assim seria inerrante. A legislação do Antigo Testamento, ela não é mais normativa pra gente. Mas ela ainda é didática, ela ainda é inerrante, ela não tem erro. Mas ele não tá dizendo isso. Ele tá falando das legislações. Então, isso inclui o quê? Os ensinos de Cristo? É inerrante, não tem erro. Não é só fundamentalista que acha isso, é qualquer crente. E quando ele falou os fundamentalistas, ele tá se excluindo então do grupo que acredita que as legislações são inerrantes. Então o que o Ed René Kvitz está dizendo é que as legislações bíblicas possuem erro. Ponto. O que é que ele diz em seguida, então, para explicar isso? Em que sentido isso acontece? Ele vai dizer: alguns de nós entendem que ela é inerrante. Opa, então existe um tipo de inerrância. Alguns de nós entendem que ela é inerrante quando informa que a boa nova não é que a verdade se fez Bíblia, mas que o verbo se fez carne. O que é uma platitude sem absolutamente nenhum sentido, certo? Não tem profundidade, não tem nada sendo dito aqui de verdade. A Bíblia não é inerrante nas suas legislações, ela só é inerrante não quando informa que a verdade se fez Bíblia. Então a gente não tem a verdade que se faz Bíblia necessariamente, então por isso que ela não é inerrante. Ela é inerrante quando? Ou seja, a Bíblia não é inerrante no sentido de que a verdade se manifestou na palavra de Deus, ali na Bíblia. Ela só seria inerrante quando informa que o verbo se fez carne. Ou seja, a Bíblia só é isenta de erros quando ela comunica diretamente a encarnação, quando ela comunica que Deus, o verbo, se faz carne. Em todo o resto, ela conteria erro. O que é uma isso, sabe? Sabe aquele negócio de af tá em inglês? Já viu? Af tá em inglês, né? Faz assim, ó. Af tá em liberal, certo? É assim, cara, bota um memezinho, o braço aqui. Af tá em liberal, é isso? Eu não sei como é que vocês ainda perdem tempo com herege na internet. Ô, Jesus. Mandaram um vídeo aqui do Felipe Heidrich, no podcast A Deriva. Mas aí, ó, aí manda um vídeo de 14 minutos, patrão. Eu não vou assistir um vídeo de 14 minutos, certo? Desculpa aí. Está desclassificado para Teólogos do Twitter. Você tem que pegar o trecho e colar lá no próprio Twitter, o próprio vídeo, para eu não ter que sair do Twitter, certo? Porque você me manda um parar de 14 minutos, como é que eu vou comentar um vídeo de 14 minutos num vídeo que era para ter 14 minutos? Não dá. Acabei de assistir 33 segundos aqui e não faz nenhum sentido o que ele tá dizendo. Eu já sinto o que é que vem depois, mas deixa pra lá. Tem vídeo sobre homossexualidade aqui no canal. Você não precisa seguir as coisas que as pessoas falam por aí. Você pode ouvir o que a palavra de Deus tem pra dizer. Procura o nosso vídeo sobre homossexualidade, tá? Da próxima vez seleciona um trechinho menor pra poder comentar. 1 minutinho no máximo. Vídeos de 1 minuto no máximo. Senão não tem como. Então o que mandaram aqui, da Alexandra Lima. Pra que ir na academia se Jesus tá quase voltando? Realmente uma pergunta boa. Jesus tá voltando, por que eu vou malhar, né? Por que eu vou perder meu tempo malhando? A resposta que deram aqui foi: porque a porta é estreita.
Muito bom. A verdade é que a gente pode se exercitar tranquilamente. Isso aqui é uma piadoca, obviamente, mas a gente pode se exercitar. A Bíblia tem um versículo que diz que de pouco se aproveita o exercício físico, mas ele não tá falando de malhar, ele tá falando sobre os rituais ascéticos de tentar alcançar o Senhor através de gnosticismos e meditações e sacrifícios e exercícios do corpo. Isso de pouco se aproveita, o exercício físico só tem como proveito mesmo aquilo que é físico e nada mais, né? O que importa mesmo é a piedade. Então a gente exercita a nossa fé acima de qualquer coisa. Mas o exercício físico tem a sua vantagem de cuidar da nossa saúde. Jesus tá voltando, e é fato, mas a gente não sabe se ele volta amanhã ou se ele volta em outra geração. Então a gente vive a vida se preparando pra Jesus poder voltar. Então a gente se prepara espiritualmente, mas a gente também vive a vida vivendo como se ele pudesse não voltar hoje, mas só em um tempo futuro. Por isso a gente trabalha, por isso a gente tem filhos, por isso a gente constrói as coisas pro futuro. Deixa eu ver, tem aqui do Thiago Arraes, uma citação de Richard Hall. Ele diz assim: Jesus nunca pediu pra ser adorado. Ele dizia: segue-me e não adore-me. Mas é muito mais fácil adorar alguém do que seguir alguém, especialmente se esse alguém ensina como Jesus. Complicado. Jesus nunca pediu para ser adorado. Jesus se apresentava como Deus vivo. Ele se apresentava como alguém digno de adoração. Então, quando ele se apresenta como o próprio Deus, logo se entende que ele era alguém a ser adorado. Claro que ele nunca disse adore-me, até onde eu lembro dos 4 evangelhos. Mas ele se apresentou como alguém que deveria receber adoração. A frase tá errada? Não, acho que a frase tá até certinha aqui. Porque ele tá fazendo um argumento de mais e menos. Ora, seguir é mais difícil que adorar. Logo, se você vai seguir Jesus, claramente você vai adorá-lo. É isso, tá? Aprovada a frase aí do Richard Rosa aí. Não achei nada. A pessoa manda achando que, sei lá, às vezes a pessoa manda achando que eu vou falar mal necessariamente, mas parece ok, parece certo. O que vocês acham dessa frase? Acham uma frase boa? Você comenta aí embaixo se a frase do Richard Hall parece boa pra você. Pra mim, parece uma frase ok, frase boa. Tem um aqui do Vivendo em Comunhão. Parece uma citação, né? Deixa eu ver aqui no final. Nossa, mas é um texto grande, aí é dose. É uma thread de outra pessoa, traduzida da Bridget Ellen Rivera. Eu sou celibatária, eu sigo o ensino cristão histórico sobre ética sexual. Pessoas heterossexuais que praticam sexo anticoncepcional não fazem. Ou seja, o argumento é que uma celibatária que não se casa segue o cristianismo histórico tradicional. Ok, segue mesmo. Agora, pessoas heterossexuais que praticam sexo anticoncepcional não fazem, não seguem o cristianismo tradicional. Falso. O cristianismo tradicional não é anti-métodos anticoncepcionais. A gente tem que ter filhos não é algo optativo, não é uma opção. Ter filhos é parte do significado do casamento, tá? Tem vídeo sobre isso já aqui no canal, tem capítulo de livro no Pecados Aceitáveis sobre isso, mas isso não significa que a gente tem que ter o máximo de filhos que seja biologicamente possível. Espaçar a gravidez, esperar um período para poder ter filhos, esperar circunstâncias diferentes, não é uma coisa condenada pela escritura. Isso não existe, tanto que na escritura existe incentivo a atos sexuais que não são potencialmente fecundos quando fala sobre zonas erógenas que são estimuladas unicamente pelo prazer e não para reprodução, como no livro de Cantares, como no livro de Provérbios. Mas atrás é imensa, eu não vou ler o resto não, tá? Tem um aqui de alguém criticando: imagina estar com alguém que você não possa fofocar. Imagina estar com alguém com quem você não possa viver em pecado? Olha que coisa maravilhosa. Qual é a história aqui? A pessoa comentou: há um tempo atrás fui contar uma coisa pro Fih e ele disse no meio da história: isso que você vai me contar vai edificar a minha vida? Edificou a sua? Da nossa família? A resposta foi não continuar aquela normal fofoca. Essa pergunta foi junto com o que buscamos hoje, um divisor de águas na minha vida. O que sai da nossa boca edifica ou magoa? Por mais que a descrição seja meio fria e meio brega, né? O marido chega: opa, calma aí, bota a mão. Vai me edificar ou não vai? Provavelmente isso é um resumo de uma conversa, né? A pessoa não falou desse jeito, seco desse jeito. Deve ter sido tal, né? Deve ter tido jeitinho, né? Mas agora veja, fofoca é um problema. Fofocar pra pessoa que é íntima de você também é um problema. Fofocar pra sua esposa, fofocar pro seu marido, ainda é fofoca, porque você ainda tá alimentando o pecado. Ter um marido ou uma esposa que permite que você fale mal da vida alheia, que você fique contando o segredo dos outros, fique fazendo juízos negativos sobre as pessoas, é estar com alguém que estimula o seu pecado. Então, estimula a corrupção moral, estimula que você seja uma pessoa pior. Então, se você ama o seu marido ou a sua esposa, você não permite que ele viva exercitando falhas morais. Você corrige, você serve. Você não deixa também que essas falhas morais corrompam você, porque se você dá ouvido pra fofoca, pra falatório da vida alheia, o que é que acontece com o seu próprio caráter? A mesma coisa. Então, sim, esteja com alguém com quem você não pode fofocar, porque essa pessoa ama você e não quer deixar você viver assim. Nunca entendi a expressão temente a Deus. Você passa a vida com medo de ser fulminado por um raio, é isso? Não, o termo temor é usado pra falar do modo respeitoso com o qual a gente se relaciona com o Senhor. A gente não vive mais com medo, né? A gente não usa mais medo como a linguagem, mas temor é uma linguagem um pouco mais completa, um pouco mais complexa até. Você teme. É o que acontece quando o teu pai é o presidente, quando o teu pai é o rei, quando o teu melhor amigo é alguém, sabe, é um diplomata, sei lá, uma pessoa respeitável. Você trata como um brother, mas existem limites que você não ultrapassa. Quem melhor trouxe ilustração pra isso foi C.S. Lewis no Crônicas de Nárnia, quando
Aslan, que representa Jesus, é um leão. E quando você encosta a cabeça nele, é fofinho. A juba é fofinha. Mas quando ele ruge, sabe? Tudo dentro de você estremece. Então existe um relacionamento que temos com Deus, que ele é de amor, de misericórdia, de graça, mas não é de bodega. Ele não é meus parceiro, sabe? Ele é o Deus vivo, o Senhor de todas as coisas, que criou tudo e que me chama pra ser amigo dele. Então existe uma aproximação amorosa, eu sou um filho amado e recebido por alguém que é temível. Então esse é o modo como nós nos relacionamos com ele. Deixa eu ver, tem um tique-tique aqui, ó. Teólogos do tique-tique. É sério que você não apoia pessoas LGBT por causa de um livro de 2000 anos que foi escrito por um monte de fazendeiro que morava no meio do nada? A sua base para dizer que alguém não é normal é um livro de 2000 anos atrás. E a sua base para dizer que algo é normal ou não é o quê? É o quê? É o quê? Porque nós temos esse argumento de que porque algo é antigo, ele é inferior. Então, nossa, tem um livro de 2000 anos atrás? Sim. Eu tenho um livro que passou pelo teste do tempo, que tem uma sabedoria milenar de uma cultura que formou a civilização em que você tá sentada. É por causa de um documento histórico que guiou civilizações, que criou povos, que erigiu impérios. Sim, é por causa de um livro que trouxe pessoas à salvação da alma. Sim, é um livro de 2000 anos atrás. Por que é que o teu TikTok vale mais que um documento histórico como esse? Não vale. Ah, é um livro de 2000 anos atrás escrito por gente que não sabia nada sobre o mundo. Eita, minha filha, mas todo o mundo ocidental foi construído sobre estes documentos escritos, sim, por fazendeiros, por pescadores, mas também por reis, por sábios, por eruditos do seu tempo. Paulo é extremamente sábio. Você vai dizer que Platão, que Sócrates, que Aristóteles, que Plotino, que Filon, que Heráclito, que essa galera toda era um bando de ignorante que não sabia nada sobre a existência, quando eles são estudados em mestrado, em doutorado no mundo todo até hoje. Mas o teu TikTok vai ser ignorado amanhã, ninguém vai saber que ele existe. Então por que é que aquilo que é antigo tem que ser desprezado simplesmente porque é antigo, como se fosse um monte de gente burra ou o que é que seja? Não é, sei lá, qualquer racionalidade possível. É um livro de 2000 anos atrás escrito por gente que não sabia nada sobre o mundo. Virou circo isso daqui. Virou circo. A escritura é um livro cheio de racionalidade possível, cheio de informações importantes e inteligentes. Só porque ele critica um padrão moral que a nossa cultura normalizou, não significa que deve ser abandonado. Virou circo! 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 Precisamos abandonar milênios de sabedoria, de construção de sociedade, devemos abandonar milênios de transformação religiosa, devemos seguir o tique-tique da Kalene. É isso aí. Então aqui é do Ale Santos. Muitos evangélicos brasileiros têm um fetiche colonial com a África, fora a ignorância extremamente racista. Tem todo tipo de tradição e fé por lá. Ninguém precisa de pastor levando franquia religiosa para explorar mais aqueles países. Isso parece um texto contra a obra missionária na África, né? O fetiche colonial, levar franquia religiosa para explorar aqueles países. Bom, se ele qualificasse de quem ele tá falando, era mais fácil entender, né, quem são esses que estão levando franquias religiosas ou o que é que seja. Mas quando ele fala assim, parece que ele tá falando da igreja evangélica de forma geral. Muitos evangélicos brasileiros que têm esse fetiche colonial. É assim que se trata missionários, pessoas que abrem mão de uma vida mais confortável aqui para viver uma vida menos confortável na África, para servir com a palavra do evangelho, levando franquia religiosa, quando muitas vezes as igrejas que vão para lá nem são igrejas denominacionais, são igrejas que vão começar lá com a cultura africana e que na segunda geração de pastores vai ter pastores autóctones, que é tudo que a gente estuda e exporta, é o interesse em que pastores da África cuidem das igrejas plantadas por missionários brasileiros. Isso não parece ser a realidade da vida missionária, isso parece ser só preconceito contra aqueles que são missionários. Isso é um texto, um tweet contra a obra de Deus, muito infelizmente. Olha aqui o pessoal, o Ronils Pacheco, grande Ronils Pacheco, ele me odeia demais, oh meu Deus do céu. Esse homem é um poço de ódio, mas tudo bem, vamos orar por aqueles que nos elegeram como inimigos, que pena. O ódio nunca vai vencer, a raiva nunca vai vencer, a gente sempre vai responder essas pessoas odiosas com amor. Certo? Ele diz, teólogos neocalvinistas correm para afastarem suas imagens do bolsonarismo. Olha só, quem são esses? Eu gostaria de saber. E ele vai dizer, é tarde. Eita, a imagem desses neocalvinistas estarão atreladas ao bolsonarismo, não dá mais para desatrelar. Quem são essas pessoas? Isso só amplia a desonestidade e o mau caratismo da postura de todos eles. Aí vem os nomes, Guilherme de Carvalho, Iago Martins, Franklin Ferreira, Nicodemos, Renato Vargens, Jonas Madureira e outros. Bom, deixa eu ver aqui. Eu nunca fui bolsonarista, certo? Critico o Bolsonaro desde os tempos das eleições. Votei no Bolsonaro, declarei voto no Bolsonaro, não tenho nenhuma vergonha disso. Por mais que o pessoal tenha memória curta, a gente tinha que escolher entre um chucro deputado que tinha uma pauta, pelo menos de língua conservadora, que ia propor uma economia liberal através de Paulo Guedes, e o cara que toda semana ia ouvir conselhos nas segundas-feiras de um presidiário, certo? Que tava
preso, acusado do maior esquema de corrupção da história do Brasil, segundo o Departamento de Justiça americano, o maior esquema de suborno internacional da história do mundo. Certo? Não há de se espantar que o Bolsonaro tenha ganhado as eleições com um adversário tão fácil. Os Bolsonaros, o Eduardo Bolsonaro, com quem eu tinha algum relacionamento, quase nada, porque a gente foi só colega de sala, mas a gente não era amigo nem nada, mas ele cortou qualquer apoio a mim quando eu comecei a criticar o Bolsonaro, mesmo votando nele. Então dizer que eu era bolsonarista é uma mentira de quem não me acompanha. Eu sempre estou criticando o governo desde o começo. Eu dei um voto, muito triste, mas dei. Fazer o quê? É quem tinha. Guilherme de Carvalho, que eu me lembro, votou na Marina. Certo? Votou em Marina Silva. No segundo turno, ele disse que anulou o voto. Então, você tem um cara que votou na Marina, chamado aqui de bolsonarista, querer afastar a imagem de Bolsonaro. O cara nem votou do homem. Ah, mas Guilherme de Carvalho foi do governo Bolsonaro. Foi. Ele foi convidado para participar do Ministério de Direitos Humanos, se eu não me engano, e da Família, e foi trabalhar como alguém que trabalhou para uma das agências do governo. Então, ele era o quê? Ele era fã do Bolsonaro? Ele é bolsonarista? Não, ele foi uma pessoa que foi convidada para exercer um cargo técnico. Ele cita aqui o Franklin Ferreira e o Nicodemos. Aí, eles que se defendam da acusação, porque eu não sei exatamente. Ele cita o Renato Vargas também. São pessoas que eu não conheço tanto o modo como usam as redes sociais para falar de política. Sei que o Nicodemos não se expressa muito sobre política. Ele não fala quase nada sobre política. Nicodemos raramente tece um comentário sobre o assunto. Então, afastar a imagem do bolsonarismo. Nicodemos nunca foi alguém de ser bolsonarista, de ficar falando de Bolsonaro ou falando o que é que seja. Nicodemos foi um cara muito ponderado, ele sempre foi muito expositor. Se ele tiver votado no Bolsonaro, ou se ele for um bolsonarista, ele o é na vida privada dele. Isso não aparece na agenda daquilo que ele produz na internet. E ele cita o Jonas Madureira. Deixa eu dizer uma parada. Eu acho que eu nunca vi o Jonas Madureira dar uma palavra sobre política na internet. Já vi ele falar assim, crente não pode ser de esquerda, não é bom, ser de esquerda é ruim, sabe? É isso. Mas nada mais do que isso. Que eu concordo com o que ele põe. Meter o Jonas Madureira aqui num negócio que não tem nada a ver, certo? O Jonas Madureira sequer fala de política na internet. Não sei em quem ele votou. Ele não falou nada sobre isso nas eleições. Jonas ficou na dele. Jonas fala mais de Palmeiras. Se você quiser estar preocupado aí com o que o Jonas posta na internet, se preocupa com o que ele fala do Palmeiras. Ele fala muito do Palmeiras, política eu não vejo. O que é que o Ronilson Pacheco tá fazendo aqui? Ele tá criando uma salada, pegando simplesmente neocalvinistas do Brasil que ele não gosta e jogando aqui como se fosse todo mundo tentando fugir do bolsonarismo. Quem não nos conhece, quem não nos acompanha, não sabe o que a gente posta, imagina que se ele tá dizendo que a gente quer se afastar do bolsonarismo, então a gente no mínimo é bolsonarista. E quem não nos conhece e o segue, vai jogar isso contra a gente sem nos conhecer. Então as pessoas que tem 1.500 likes, essas 1.500 pessoas que provavelmente não sabem quem nós somos, são pessoas que agora vamos botar na cabeça que esse grupo aqui é um grupo de bolsonaristas arrependidos, digamos assim, porque querem tirar a cabeça dele. Veja, Guilherme de Carvalho, eu, o Jonas e o Nicodemos nunca fomos apoiadores do Bolsonaro em nenhuma instância. Por mais que talvez eu tenha votado no Bolsonaro, não sei em quem os outros votaram. Aí bota aqui, ó, com um pouco de honestidade ficariam em silêncio. Por quê? Ficaríamos em silêncio se estamos criticando o Bolsonaro desde antes das eleições, mas tudo bem. Mas isso é pedir muito, porque se há uma marca nesta teologia e seus teólogos é a soberba e o ar de superioridade. E não estava sabendo que isso era o que marcava o calvinismo no Brasil. Pelo que eu tô vendo, o que o Ronilson Pacheco tá dizendo aqui deve ser uma coisa muito humilde, né, e sem nenhuma soberba, né, falando essas coisas sobre nós. A arrogância da ilustração e de se acharem os verdadeiros intérpretes das escrituras impede o arrependimento. Arrependimento do quê? De não termos apoiado o Bolsonaro? De termos eu votado nele muito triste, explicando que voto triste, porque é ele ou o Haddad? Arrependimento do quê? Do Guilherme de Carvalho ter votado na Marina, depois votado nulo e aceitado um cargo em um ministério quando ele foi convidado pra isso? Arrependimento do quê? Do Jonas Madureira nunca falar de política? Qual é o arrependimento que ele tá esperando da gente? Aí, vai lá. Ele termina assim, ó. A teologia deles é o espírito do bolsonarismo e estão felizes. Eita, patrão. Então me consta, a minha teologia não é essa. Publiquei recentemente aí, ó, a religião do bolsonarismo, justamente para criticar o apoio religioso que é dado ao Bolsonaro até hoje. Como o Alan René comentou aqui, cada letra digitada destila ressentimento. Que tristeza. Que tristeza, Ronilson. Que Deus cure seu coração, que Deus cure a sua alma. É uma pena que tanta amargura motive a sua produção teológica aí na internet. É uma pena. Deus cure sua alma aí. E é isso. Esse foi o Teólogos do Twitter dessa semana. Deus abençoe sua vida, ligue em tudo e até o próximo vídeo. Toda terça e quinta-feira tem alguma coisa aqui no nosso canal do YouTube. Não deixe de clicar aqui em se inscrever. O canal tem crescido devagarzinho, mas consistentemente todos os meses. A gente é muito feliz com o carinho de vocês. A gente tem mantido o número de visualizações nos vídeos muito maior do que eu imaginei que a gente teria até aqui. Eu já, sabe, com esse tempo todo de canal, eu acho que já teria morrido o 2D de Teologia. Vocês iam parar de se interessar pelo que a gente tem pra dizer, mas não, só cresce, só faz coisas novas, coisas estão só indo mais pra frente. Então, muito obrigado, isso é vocês dando pra gente carinho e confiança. Deus abençoe e até a próxima aqui no 2D de Teologia. Será que eu acordei minha filha? Acho que eu acordei minha filha. Tomara que não.
Por quê? Porque minha mulher me dá uma surra se eu tiver acordado minha filha. Uma hora dessa. Ah, só 4 12, é hora de acordar minha. Tem um negócio tão pai que eu boto aqui.